tarde. O meu nome é Márcia Bernardo, este é o Arroz Informação. Os alunos do terceiro ano da Escola Básica de Lisboa, número 1, lançaram ontem um livro de contos. O mote foi o Ateliê de Escrita Pequenos Grandes Escritores e o Arroz Informação que está presente para saber um pouco mais. Bom, eu como sou escritor e formador, juntei as duas coisas e criei este ateliê em que eu e mais escritores vamos às escolas e damos na sala de aula uma formação, ensinar os miúdos os truques para eles começarem a escrever. Depois, mais tarde, na sala de aula, ou com o apoio da professora, ou mesmo em casa, então escreve a história, depois é enviado para a editora Grafitexto e depois a história é publicada, é um livro que é publicado na escola, ou seja, dentro de um contexto de ano letivo e de trabalho da escola, mas tem realmente o objetivo de incentivar os miúdos para escreverem, verem que aquilo que escreveram até foi publicado num livro e aí traz um incentivo para a leitura. E o teu conto é sobre o quê? É sobre um peixe sem pernas. Um peixe que primeiro não tem pernas e depois vai ganhando pernas e braços e transforma-se numa rã. Qual é que é a personagem principal? Ulisses O'Brien. Tem 250 anos, é pálido, tem olhos vermelhos, tem cabelo preto, trabalha a conduzir carros funerários, nasceu num cemitério, não tem família e não teve infantário. Eu gostei porque ajudou-me a desenvolver a imaginação e as ideias e foi giro. Eu penso que é uma atividade muito interessante e nós, de facto, no ensino público temos que apostar no ensino de qualidade. E este foi mais um desses projetos em que nós quisemos efetivamente participar por considerar que, de facto, a escrita criativa é algo muito importante, porque as nossas crianças conseguem surpreender-nos. Obviamente nós temos que deixar que elas façam isso, não é? Porque elas têm imensas coisas para dar e quando são motivadas da forma certa e correta, saem coisas maravilhosas e o resultado está à vista, o livro está lindíssimo, as histórias estão surpreendentes, como puderam ver, e penso que foi uma atividade muito enriquecedora aqui para o nosso plano anual. Quando as histórias nos chegam, nós obviamente vamos ler as histórias, não é? Porque depois têm que ser paginadas e tenho ficado surpreendido, até mesmo no ateliê. É muito interessante e tem sido uma experiência muito boa para nós escritores que estamos a ir às escolas e que estamos a fazer este trabalho, até enriquecedor, até nos dá ideias para depois também escrevermos histórias. A Academia Sénior de Arroios, também conhecida por ASA, é um dos projetos da Junta de Freguesia dedicada à população idosa de Arroios. A oferta de aulas teóricas e práticas serve vários gostos e o convívio e combate ao isolamento são os principais objetivos do projeto. Ontem o Arroz Informação foi conhecer uma das aulas com mais adesão e que dá pelo nome de Descobrir Lisboa. Verdadeiramente, o que nós abordamos aqui são estudos holiciponenses. A história de Lisboa, desde a sua fundação até à atualidade. É a aula que está mais sempre cheia. Sempre gostei de história. E ele abriu-me os horizontes, mais que aquilo que eu sabia, não é? Então, pronto, olha, as visitas de estudo com ele são boas, porque ele explica tudo. De facto, o professor Luís tem um certo encanto. Ele é muito comunicativo, a matéria é extremamente interessante e vê-se que ele vive, mal comparada como o professor António José Saraiva. E as histórias dele ele alicia mesmo, tanto a nível da sala de aulas como quando saímos às vezes para o exterior, em que ele tem sempre a preocupação e sabe aqueles pormenores, aquelas histórias, e de facto isso encanta-nos. As aulas são interessantíssimas, toda a gente adora. Eu em cada aula, apesar de ter o privilégio de estar muitas vezes com ele e descobrir muitas coisas, em cada aula a gente descobre sempre mais qualquer coisa e sobretudo a maneira como consegue captar a atenção das pessoas e de toda a gente. Eu acho que acima de tudo, se eu estou de uma forma a passar-lhes algo e eles de facto estão em sintonia comigo e são interventivos e vê-se que não vêm aqui passar o tempo, eles vêm aqui de facto aprender sobre a história de Lisboa, estou aqui com gosto.
mas não só eu para eles, mas também eles para mim são muito importantes, porque desde que eu estou aqui tem sido também uma espécie de aprendizado para mim também, como um professor quase a iniciar a carreira. É muito importante estar com estas pessoas, porque eles também me ensinam muito. E espero que a Junta de Freguesia de Arroios continue a apoiar esta academia, porque de facto isto é uma obra de sucesso e um projeto de sucesso. Mais Arroios é o cartão que a Junta de Freguesia de Arroios disponibiliza à população mais carenciada aqui residente. O serviço oferece descontos e benefícios em várias áreas, incluindo com participação nos custos com medicamentos, entrega de alimentação confeccionada e acompanhamento psicológico individualizado. O cartão Mais Arroios é atribuído pela equipa de ação social mediante critérios rigorosos de avaliação. Escadas Amigas das Bicicletas foi um dos projetos vencedores do Orçamento Participativo de 2013 da Câmara Municipal de Lisboa, que também foi implementado na freguesia de Arroios. Foram colocadas calhas nas escadas que dão acesso às ruas da Mancheno Monteiro e Pascoal de Melo. Com este projeto, promove-se o uso da bicicleta como meio de transporte e contribui-se para a melhoria geral da circulação pedonal. O Orçamento Participativo da Junta de Freguesia de Arroios encontra-se em fase de implementação dos projetos. Já decorreu a primeira reunião com a Presidente da Junta de Freguesia, Margarida Martins, a Comissão de Acompanhamento e todos os representantes dos projetos vencedores para definir a orçamentação e os locais de implementação das propostas. Este foi mais um Arroios Informação. Fique connosco na Arroios TV, a sua televisão desejada.